Pronto, vamos lá, vou iniciar. Vou aqui espelhar o nosso slide, né? O mesmo que eu deixei nas aulas passadas. O mesmo, sem restrição nenhuma. Vocês podem usar o quanto vocês quiserem ele, porque ele é bem completo. Tá? Então, vamos aqui. Pronto. Ela pedindo para entrar o Álvaro. Então, aqui, ácidos, né? A gente definiu o ácido como sendo, segundo Arrhenius, todo composto que meio aquoso vai liberar como cátion H+, tá? Então, em água, ele vai liberar o H+, é formado chamado ionização, né? Então, se é um ácido, eu estou falando de ionização. Esse é o conceito de Arrhenius, tá? Ó. Toda substância que em solução aquosa sofre ionização, produzindo um cátion apenas o íon H+. Então, a gente vai ver que a ionização de alguns ácidos, né? Quando nós vemos o que é essa ionização, nós temos duas maneiras de fazer essa ionização. Já foi dito isso nas aulas passadas. Então, nós temos a água presente, onde vai haver a quebra dessa molécula. Ó. Essa molécula vai quebrar bem no centro, bem no meio. Né? Ela quebra aqui, ó, bem aqui no centro, entre o positivo e o negativo. Ó. Esse é o positivo e esse é o negativo. Nunca esquece, a esquerda é positivo e a direita é negativo. Não esquece disso, que você não erra nenhum tipo de questão. Tá? O direito é o positivo e o esquerdo é o negativo. Direito positivo, esquerdo negativo. Eu não sei quem é Fox. Entrou aqui uma pessoa. Samuel, Álvaro, Maria Paula, Ítalo, Letícia, Fox. Eu não sei quem é Fox. Fox, FNAF. Deixa eu ver, 8 alunos. Já era para ter mais alunos, né? Já era para ter mais alunos. Vamos lá, não perder tempo, não. Então, aqui a chamada ionização, eu estou falando de ácido, então ela vai produzir um H+, que vocês vão ver aí como produto, ó. Tá vendo, ó? Um H+, aqui, ó, porque eu só tenho um, né? Um H+, que eu só tenho um. Fox falou, eu não vi. O Miguel Augusto. Miguel, depois coloca o teu nome, tá? Porque eu não sei quem é, e aí às vezes eu posso, por não saber, porque todos eu vejo os nomes dos alunos, por não saber quem é, eu fico sem saber se é alguém que eu conheço, que faz parte do grupo, enfim. Tá? É melhor você colocar o seu nome, especificando, tá? Porque eu perguntei, mas tem professor que já ia te excluir, tá bom? É bom evitar. Eu não consigo, não entendi o que você colocou aqui. Eu não consigo trocar. Tudo bem, mas se identifica quando você entrar. Bom dia, Miguel presente, que fica mais fácil de não passar por esse constrangimento, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então aí, você está vendo a ionização, né? Ó, vai produzir um H+. Esse H+, gente, olhou para a molécula, viu hidrogênio? É um ácido. Simples assim. Olhou para a molécula, viu hidrogênio, você está classificando um ácido. Tem um ácido ali presente. Tá, vamos para outro exemplo. Ó. Eu tenho aqui o H2SO4. Do mesmo jeito, vou fazer aqui, ó, bem no meio deles. Ó. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Eu tenho 2, né? Ó, então aqui é positivo. E seguindo aquela regrinha de fórmulas químicas que nós já conhecemos, esse 2 que vocês veem bem aqui, esse 2 aqui, ó, ele é justamente esse que eu desenhei aqui em cima. Ó. Lembra que a gente troca as cargas, né? Ó, troca as cargas, né? Então, esse 2DS representando aí a fórmulazinha. Quando eu vou mostrar a ionização, ele vai ter que representar os dois hidrogênios. Por quê? Se eu colocasse só um, não estava igual com o que eu estou vendo aqui, porque aqui são dois hidrogênios, ó. Então, tem que ter dois que vão ser liberados na água, e aqui nós temos o outro ânion, ó. Todo mundo que está aqui do lado, ó, são ânions, né, ó. Esse daqui é o ânion cloreto. Vocês podem até olhar no material, né, tem um quadrozinho só de ânions. Esse é o cloreto. Tá, ó. Cloreto, brometo, iodeto. Esse daqui é o sulfato. Esse é o sulfato. Não vou colocar de todos, não.
Mas só para vocês saberem o que é, né? Então, esse é o cloreto, esse é o sulfato. Vamos ver outro exemplo aí, ó. 3 hidrogênios. Se eu tenho 3 hidrogênios aqui, é porque ele veio daqui de cima, ó. Esse 3 faz parte desse ânion, aí ficaria 3 menos. Né, ó, porque se eu vou separar o positivo e o negativo, então ele volta para cá, né? Ó, quando eu separo. Veja aí, ó. 3 hidrogênios e o sulfato, ó, o 3 menos aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele voltou para o lugar de origem, né? Porque eu estou separando. Do mesmo jeito, eu tenho aqui para o H4P2O7. Ó. Esse 4 aqui veio daqui de cima. É o 4 menos. Então, veja aí, ó. 4 hidrogênios, que eu sei que tem 4 lá, ó. Tem 4 aqui no primeiro membro, ó. Tá vendo? Tem 4 hidrogênios e vai produzir esse ânion aqui, ó. Todos esses que eu estou separando são os ânions formadores do ácido. Ânions formadores do ácido. Ok? Então, isso é ionização. Vocês vão encontrar nos livros, por exemplo, já falei isso, mas vou repetir, esse H+, esse H+, aqui, esse íon H+, é a mesma representação desse outro aqui, ó, que nós chamamos ele de hidrônio, tá? É a mesma representação. Então, se você se deparar com provas, ou mesmo atividades, ou lá no Enem, quem for fazer o Enem, né, como treineiro, vocês vão encontrar a representação do ácido como H3O+, que é a mesma coisa do H+. Pô, como assim, professor? A mesma coisa? Nós não vimos agora que quando eu tenho a água no meio da molécula, ela só quebra o hidrogênio, no caso aí, separa o positivo do negativo. Aqui vocês vão ver que a água ela vai estar dentro da molécula, tá vendo? Ó? A água vai estar dentro da reação, ó. Ó, essa reação aqui é diferente do que nós vimos na outra lá, ó. É diferente, tá vendo, ó? A água, ela se encontra aqui, ó, subscrita. É uma representação de que a água participa, para poder fazer aquele rompimento que eu mostrei para vocês. Ele libera o H+. Quando eu represento dessa maneira aqui, ó, dessa maneira eu já vejo a água dentro da reação. Então, se a molécula de água está dentro da reação, eu vou ter que levar em consideração o que nós aprendemos com balanceamento, né? Ó, o que eu tenho no primeiro membro, eu tenho que ter no segundo, em quantidades. O que eu tenho no primeiro, eu tenho que ter no segundo, em quantidades. Cíntia. O que eu tenho no primeiro membro, eu tenho que ter no segundo. Então, veja, quantos hidrogênios eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 2, não tem? 2. Mais 1, 3. Por isso que aqui ficou H3, ó. Tá vendo? 2. Mais 1, 3. H3. Quantos oxigênios? Só tem 1. Como eu preciso representar aqui um cátion, então eu vou colocar um sinal positivo aqui, ó, porque separei, né? Houve a separação dessa molécula aqui, ó, com a água, né? A água fez isso, quebrou a molécula. Transformou aqui nesse cara, que é o hidrônio, né? Mais o ânion formado, tá vendo que forma ânion? O ânion é justamente a fórmula química. É você pegar o H+, né, ó, você pegar o H+, e fazer a relação com Cl-, juntar com Cl-. O que é que você faz? Você troca as cargas, né? Não, ó. Esse positivo vem para cá, que é umzinho positivo, e esse negativo vai para lá, que é um negativo, formando o HCl, né? Porque se é 1, nós sabemos que a soma das cargas tem que ser igual a 0, então HCl aqui é formado na chamada fórmula química, ok? Maria Vitória Coelho. Chegando mais gente. Lucas Daniel. Agora são 12 alunos, né? 12 alunos. Tem mais, dá para vir mais, né? Vou apagar aqui para não atrapalhar a próxima aparição. Mas quando você fala desse hidrônio aqui, ó, né? Desse hidrônio, a mesma coisa do H+, que representa a acidez, é a mesma coisa, não esquece disso. Tá? Vamos para a classificação dos ácidos. Vamos classificar. Só para a gente ressaltar isso daí, ó. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. O que é hidrogênio ionizável, gente? É isso aqui, ó. Quantos hidrogênios vão ser liberados na água, ó, em solução? Porque isso daqui é solução. Se eu tenho a presença de água, eu tenho solução. Então, a água está relacionada com solução. Então, se eu tenho a presença de água, eu vou ter solução aí nesse sistema, ok? Então, vamos lá ver o que é esse hidrogênio ionizável. Como é que se classifica? Ó, monoácido. Monoácido, ele vai liberar, na molécula, vai produzir apenas um H+. Aí você vai olhar para a molécula aqui, olha para ela, ó. Quantos hidrogênios você tem aqui? Só tem um. Então, a possibilidade de liberação quanto? Só de um. Aqui, ó.
só libera esse H+, então é um monoácido. Do mesmo jeito, você olha aqui para o HCN. Ó, olhou para o HCN, né, ó, ele rompe aqui, ó, quebra a molécula com água, né, ó, separa bem no meio, ó, vai fazer essa separaçãozinha, ó, positivo, negativo, libera apenas um, também é um monoácido, tá? Apenas um foi liberado, aqui também, quebrar aqui. O feriado bagunçou um pouco a minha maneira de trabalhar, então vou ter que, né, não posso ser leviano com vocês e falar de conteúdo demais, então eu estou salientando e relembrando isso daqui para vocês. Também só vai liberar esse H+. Então, esses 3 ácidos aqui, todos são monoácidos. Todos monoácidos, porque só liberam 3H+, tá? Só liberam 3H+. Vamos ver outro aqui, ó, diácido. Libera 2, né? Então, olha para a molécula. Olha para a molécula e vê quantos hidrogênios tem, ó. 2. Então, ó, vai ser liberado 2, né? Lembrando que esse 2 veio daqui de cima, ó. Esse 2 veio daqui de cima. Esse 2 veio daqui de cima, ó. Você vai ver bem aqui no final, né, ó. Quando você faz a chamada ionização. Você vê eles no final aqui, ó. Quando eu separei esses íons. Separei o cátion, aqui é o cátion, né? O positivo é o cátion. Separei o cátion do ânion, né, ó. Aqui é o ânion. A gente separa o cátion do ânion, né? Cátion, ânion. Cátion positivo, ânion negativo. Então, olha para a molécula e vê quantos hidrogênios tem. Tem 2, então o quê? Diácido. Tem 1, então o quê? Monoácido. Né? Vamos ver outro. Triácido. Do mesmo jeito, ó. Né? Vai liberar 3 hidrogênios. Eu olho para onde primeiro? Para a molécula. Quantos hidrogênios ionizados eu tenho aqui? Tenho 3. Então é o quê? Triácido. E esse outro aqui, ó, mesmo jeito. Olhei para a molécula, tem 3. Então é o quê? Triácido. Vai liberar quantos hidrogênios? 3. Libera 3 aqui também, ó. Houve a liberação de 3 hidrogênios. Só quero salientar uma coisa para vocês. Hidrogênio ionizável é aquele que não está ligado no átomo central. Se eu perguntar para vocês, bem que no H3PO4, quem é o átomo central? Vocês vão falar para mim que é o átomo que está no centro, né? Então, quem está no centro é o fósforo, né? O fósforo está no centro. Então, esses 3 hidrogênios que foram liberados é porque eu não tenho nenhum desses hidrogênios ligados no fósforo. Tá? Eles não estão ligados no fósforo, eles estão ligados aonde? No oxigênio, nos 4 oxigênios. Né? Então, vai haver liberação facilitada desses hidrogênios. Não esquece, hidrogênio ionizável só é considerado ionizável aquele que não é ligado ao átomo central. Eu vou citar um exemplo para você já sobre isso. Então, olhou para a molécula, viu 3? É triácido. Olhou para a molécula, viu 2 hidrogênios, é diácido. Olhou para a molécula, viu apenas um hidrogênio, é monoácido. Mas nós temos também o tetrácido, né? Que são 4 hidrogênios liberados, não é isso? Ó? Olhou para a molécula, viu 4 hidrogênios, opa, é um tetrácido. Não é isso? Do mesmo jeito aqui, ó. Você vai notar que liberou 4 hidrogênios. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Lembrando que aquele 4 que vocês estão vendo aqui representando os 4 hidrogênios ionizáveis fazem parte do ânion do formador da molécula. Por isso que ele volta para cá, ó. Né, ó. 4 menos, 4 menos. Ok? Só tome cuidado com isso aqui, ó. Cuidado com isso aqui, com o triácido especificamente. Como eu falei para vocês, só é considerado hidrogênio ionizável se os hidrogênios não estiverem ligados ao átomo central. Se você tiver um hidrogênio ligado ao átomo central, ele não vai sair, ele vai ficar preso. Ele fica impedido de sair, tá? Então, se ele não sai, então ele não pode ser considerado isso. Então, vamos ver exemplos aí, ó. Né? Lembre que isso daqui está em função do H3PO4, ó. Se você for ver, H3PO4, ele se diferencia onde? Nos oxigênios, não é isso? H3PO4. Vou colocar o 4 aqui, ó. É um parâmetro dele, tá? Se você for ver, ó, tem 4 oxigênios. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Nesses 4 oxigênios que eu tenho lá, todos esses 4 oxigênios vão estar circulando aqui o átomo central, fazendo com que o hidrogênio... Deixa eu ver se eu consigo abrir bem aqui uma coisinha para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer aqui para mostrar esse processo. Deixa eu ver, não é aí não. Aqui, vou mostrar a estrutura para vocês. Eu vou parar bem aqui essa apresentação rapidinha, tá?
E vou abrir bem aqui outro parâmetrozinho para mostrar para vocês o que eu quero falar sobre estrutura, né? Quero falar sobre estrutura. E eu vou aqui abrir um caderninho. E vou mostrar para vocês como é que funciona isso daí, das estruturas dos hidrogênios ionizados. Vocês estão visualizando isso daí que eu postei? O compartilhamento está na guia do Meet. Sim, estão visualizando isso daí que eu compartilhei? Vocês podem, por favor, me dar essa resposta, sim ou não, para eu ter certeza. Tem alguém pedindo para entrar. É a nossa coordenadora. Sim, vocês estão visualizando aquele que eu postei? No caderninho? A Maria disse que sim. Tá ok. Ok. 13 pessoas na sala. Eu acredito que seja a presença da nossa professora Ana, né? Voltando aqui, ó. Eu só posso considerar o hidrogênio ionizável se esse hidrogênio não estiver preso no átomo central, tá? Isso é considerado hidrogênio ionizável se ele não estiver preso no átomo central. Então, nós vimos lá o parâmetro do H3PO4. Eu vou desenhar ele aqui na parte estrutural. Ó, vai ficar assim, ó. O H3PO4, vamos lá. H3PO4, né? Esse fósforo está no centro, ele vai estar assim, ó. O fósforo está no centro. Eu vou ter oxigênio aqui. Não ficou muito na ponta, não vai dar para desenhar. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter o fósforo aqui no centro, eu vou ter oxigênio aqui. Oxigênio aqui, ó. São 4 oxigênios na molécula, tá vendo? Ó? São 4 oxigênios, né? Então, ele vai se ligar com oxigênio aqui, se liga com esse e se liga com esse daqui de cima. Né? O fósforo vai estar se ligando com eles. E eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho 3 hidrogênios, ó. Os hidrogênios, veja que eles estão totalmente distantes do átomo central, totalmente. Vou pintar ele de vermelho. Ó, tem o hidrogênio aqui, e tem o hidrogênio aqui, e tem o outro hidrogênio aqui. Quando a água participa aqui da brincadeira, né, ó, porque eu preciso da água para poder fazer ionização, quando a água entra aí na brincadeira, o que é que vai acontecer com as ligações? Elas vão romper aonde? Aqui, ó. Romper nos hidrogênios, ó. Rompeu. Por isso que eu digo que aqui libera 3H+. Por isso que essa molécula do ácido fosfórico, ele é um triácido, isso é verdade. Um triácido. Por quê? Porque ele liberou realmente esses 3 hidrogênios ionizáveis. Mas quando eu vou modificando a molécula, quando eu vou fazendo a modificação da molécula, eu vou diminuindo aí agora, no caso, a presença do oxigênio, vou colocar agora bem aqui, o H3PO3, H3PO3. Coloco o H3PO3 e vou fazer a mesma coisa que eu fiz, agora com a parte estrutural, né? Vou colocar aqui o fósforo no centro, ó, e agora só tenho 3 oxigênios. 1, 2, 3, né? Só tenho 3 oxigênios, então vai fazer isso, normal, né? Ó, faz isso aqui. Só que eu preciso de mais um para ligar no fósforo. Então, o que vai ser esse mais um? Vai ser um hidrogênio dos 3 que eu tenho aqui, ó. Um hidrogênio dos 3 que eu tenho aí. Então, um deles vai se ligar. Então, os outros vão ficar soltos, ó. Os outros vão ficar livres. E esses que ficam livres, quando a água participa da brincadeira, quando a água vem fazer a ionização, eles são liberados, ó. Vou botar a molécula de água aqui também. Ó. Eles são liberados, rompe essas ligações e esse hidrogênio não sai. Esse daqui não sai. Ó, ele não sai de jeito nenhum. Então, se ele não sai, né, ó, saiu apenas 2, só 2 hidrogênios saíram, 2H+. Então, essa molécula do H3PO3, ela é, gente, um diácido. Ela é um diácido, ok? Ela é um diácido. E vamos ver o outro, né? Porque eu também mostrei para vocês a diminuição, né? Vai diminuindo a quantidade, não é isso? Então vamos ver o outro aqui. Vamos ver como é que funciona para o último, que é o H3PO2. Note que eu não estou mudando a quantidade de hidrogênio, continua o mesmo. Só muda a quantidade de oxigênio.
oxigênios. Então, ó, vou dar uma aceleradinha para a gente não perder tanto tempo. H3PO2. 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 Então, vamos lá. Átomo central é o fósforo. Agora eu só tenho 2 oxigênios, ó. Só vou ter isso, ó. 1, 2, né, ó. Só tenho 2 oxigênios que vão se ligar aqui normalmente, né, ó. Mas eu vou precisar ligar também os hidrogênios, ó. 2 agora, ó. Tá vendo, ó? Vou botar um hidrogênio aqui. E vou botar um hidrogênio aqui, ó. Então, o que é que você nota? Que eu tenho 2 hidrogênios desses 3 ligados no átomo central. Isso quer dizer o quê? Que eles não vão sair, apenas um sai. Apenas um dos hidrogênios vai sair. Então, se apenas um hidrogênio é produzido em água, né, ó, quebrou aqui, ó, esses 2 não saem, porque estão ligados ao átomo central, e, consequentemente, só vai haver liberação de um H+. Então, essa molécula aí do H3PO2, ela é um monoácido. Ela é um monoácido, ok? É um monoácido. Então, nós vemos aí a explicação plausível para aquela mudança, né? A explicação da mudança é essa daí, tá ok? Que vocês acabaram de visualizar. Tudo bem? Deu para ver isso daí? Deu para anotar? Deu para analisar direitinho comigo? Então, vamos continuar aqui, tá? Agora eu vou espelhar de novo o slide, a gente poder continuar e falar agora de nomenclatura. Eu vou dar uma aceleradazinha para a gente falar de nomenclatura. Você chegar na nomenclatura. Vamos lá, então a gente viu aí que eles são diácido, né, ó. Vai liberar 2H+. Questão de prova, hein? Então, esse material, inclusive, aqui, ó, que eu acabei de fazer, eu vou colocar no sala de aula hoje, junto com a aula, o vídeo da aula. Tá bom? Vou colocar junto com o vídeo da aula, não esquece disso. Essa explicação em função dessa quantidade de hidrogênios ionizados. Prosseguindo aqui, ó, quanto à presença de oxigênio, então nós classificamos os ácidos como oxiácido, né? Se ele tem oxigênio, e hidrácido se ele não tem oxigênio. Então nós temos aí, ó, olhou para a molécula, não encontrou oxigênio, então é um hidrácido, né? Olhou para um ácido, não tem oxigênio, é hidrácido. Olhou para um ácido e viu oxigênio, é o quê? Oxiácido. Então note que são ácidos, só que são de classes diferentes, vamos dizer assim, né? São de classes diferentes. Esse de cima não tem oxigênio, o de baixo já possui, né? O de cima não tem oxigênio e o de baixo possui oxigênio. Então, cuidado, tá? Para não confundir esses ácidos. Hidrácido e oxiácido são diferentes e nós vamos ver isso nas nomenclaturas, tá? Então, aí, ó, HCl, HCN, H2S, os oxiácidos, HNO3, H2CO3. Então, tem a presença do oxigênio. Então, nós vimos duas classificações. Nós vimos a do hidrogênio ionizável, monoácido, diácido, triácido e tetrácido. Estamos vendo aí quanto à presença do oxigênio, que é o hidrácidos, que não tem oxigênio, e oxiácidos, que possuem oxigênio. Então, vamos prosseguindo aí na classificação. Quanto ao número de elementos químicos, elemento químico, como eu estou dizendo, é o hidrogênio, é o cloro, é o bromo, é o oxigênio, enfim. Não é a quantidade deles, tá? E sim o elemento. Então, se for binário, que só tem 2 elementos químicos. Exemplo, HCl, H2S, ó, esse 2 aqui, ó, não me interessa. Interessa quem? Os elementos, ó. Então, ó, tem o hidrogênio e tem enxofre. Então, são binários, né? Ternário também está relacionado a 3 elementos. Veja aqui, ó, o hidrogênio, ó, 2 ali não me interessa, o carbono e o oxigênio, onde esse 3 também não me interessa, e sim o elemento, ó. 1, 2, 3. Por isso que é o quê? Ternário, né? Quaternário do mesmo jeito, né? Tem 4 elementos. Então, veja aí. Eu tenho o hidrogênio, eu tenho o ferro, eu tenho o carbono e eu tenho o nitrogênio. Então, aqui, esse ácido, ele é quaternário, não é? Ele é quaternário. A gente vai aliar todas essas informações em uma só. O grau de ionização nós já calculamos. Vamos lembrar o que é o grau de ionização. O grau de ionização é esse alfa, que ele é em porcentagem, onde ele representa aí a ionização de ácidos, onde esse Ni é a quantidade de
íons formados, né, em solução em água, e aqui esse N é a quantidade total de elementos que foram dissolvidos em solução. Então, esse alfa, veja aí, ó, para ele ser fraco, para ele ser considerado fraco, ele tem que ser menor ou igual a 5%, tá? Menor ou igual a 5%, você faz esse cálculo aqui. Então, veja, por exemplo, o H2CO3, que é um diácido e que é um oxiácido, vocês estão vendo aí, ó, ele é um diácido, tá vendo, ó, 2 hidrogênios, ele é oxiácido pela presença do oxigênio, e ele ainda é ternário, ó, ele tem hidrogênio, carbono e oxigênio, tá vendo? Já estou aliando aí as características. Então, esse alfa aqui que vocês estão vendo, ele tem um valor de 0,2%, ou seja, é fraco, né? Porque é menor que 5%. Se for menor ou igual a 5%, é considerado um ácido fraco. E é assim que você compra os ácidos no comércio. Você chega lá e diz assim, eu quero ácido clorídrico. Aí você vai ter que dizer a porcentagem. Você quer de quantas porcentagens? De 10, de 20, de 30, de 100. Então, você vai ter que dizer a força dele para poder ser vendido, né? Para poder ser consumido esse elemento, esse composto. Moderado, esse grau vai estar entre 5% e 50%, moderado ou médio, chamado ácido médio. Então, veja que o ácido fosfórico, que é o mesmo dos refrigerantes, aquele que nós vimos que é um triácido, porque não vai ficar nenhum hidrogênio ionizável aqui, ele é oxiácido, porque tem a presença do oxigênio, e ele é ternário, porque tem hidrogênio, fósforo e oxigênio. Tem 3 elementos aí na molécula. O grau de ionização dele é de 27%, está entre 5 e 50. Então, esse ácido é considerado um ácido moderado, ou seja, um ácido médio, não é? Já os fortes, eles vão ter esse grau aí maior ou igual a 50%. Se você lembra dessa regrinha aí das alfas, você não perde nenhuma questão, tá? Você não esquece, não perde nenhuma questão. Prosseguindo aí. Então, o ácido clorídrico, como exemplo, ele está aí dando um grau de 92%. Então, ele é um ácido forte, porque está acima de 50, né? Mas poderia ser igual a 50. Se é igual, maior a 50, então nós consideramos como sendo ácidos fortes, ok? Ácidos fortes. Lembrando também que essa força é tanto para os hidrácidos como para os oxiácidos, tá? Não é especificamente para um, não. Eu vou mostrar para vocês como é que nós definimos essa acidez, essa força para as duas categorias. Olha aí, ó. Como é que eu vejo a força para os hidrácidos, sem precisar calcular o grau de ionização? Então, olha aqui, ó, só tem esses 3, ó. Os fortes, hidrácidos fortes, só tem esses 3. HCl, HBr e HI. Posso perguntar isso para vocês em prova. Posso perguntar. Qual dos ácidos aqui é o hidrácido mais forte? Eu vou colocar vários hidrácidos, lembrando que hidrácido são ácidos que não têm oxigênio. Então, vou colocar vários hidrácidos e vou querer saber quais são os mais fortes. Então, só tenho 3, gente. HCl, HBr e HI. Gente, eu vi isso daí a primeira vez quando tinha a idade de vocês, há um ano atrás. Né? Um ano atrás, quando tinha a idade de vocês, eu ouvi isso daí. E até hoje eu me lembro. HCl, HBr e HI. Simples assim. Se você lembra dessa sequência, é nessa sequência mesmo. HCl, HBr e HI. Você não perde nenhuma questão de força de hidrácidos, ok? Então, só tenho esses 3 como considerados hidrácidos fortes. Já o moderado, só temos um, que é o HF. Tá? O HF, inclusive, ele é feito para riscar vidro, já dei até esse exemplo para vocês. O HF é o moderado. E os fracos são os demais. Então, se não se enquadra nenhum desses 4 que eu acabei de mostrar, são os hidrácidos fracos. Só lembrando a vocês, hidrácidos são ácidos que não possuem a molécula de oxigênio. Não possui oxigênio nesse ácido, por isso chamado de hidrácidos. Já para os oxiácidos, sem precisar calcular o grau que eu mostrei para vocês anteriormente, a gente pode fazer assim, fazer um cálculo aqui de diferença entre a quantidade de átomos de oxigênio menos a de átomos de hidrogênio na molécula. Então, se você fez o cálculo e deu 0, o ácido é fraco. Né? Pegou oxigênio menos hidrogênio, deu 0, o ácido é considerado fraco. Pegou oxigênio menos hidrogênio, deu 1, é um ácido médio ou moderado. Pegou, fez a diferença, deu 2, ácido forte. Fez a diferença, deu 3, ácido é muito forte. Um detalhe, eu só consigo fazer isso para os oxiácidos, porque a diferença é entre quantidade de oxigênio menos a de hidrogênio. Tá? Vamos, por exemplo, tem aí, ó,
H3BO3, ó, tenho 3 oxigênios e 3 hidrogênios, deu 0. Então, esse ácido é o quê? Fraco. Lembrando que é o quê? Oxiácido, não é? Vamos para outro exemplo. H3PO4, 4 menos 3 vai ser igual a quanto? A 1. Então, nós temos um ácido médio ou moderado, não é isso? Ó, calculei e deu 1. Vamos para outro, ó. H2SO4, 4 menos 2, 4 oxigênios, 2 hidrogênios. Então, nós temos um ácido forte. E o último aí, ó, HClO4, ó, 4 menos 1 igual a 3, porque eu tenho 4 oxigênios menos 1 hidrogênio, o resultado vai ser 3. Então, se esse resultado for 3, o ácido é muito forte. Possível questão de prova, tá? Possível questão de prova, como você faz para calcular a força dos oxiácidos sem precisar calcular o grau de ionização, tá? Sem precisar calcular o grau de ionização. Ok? Vocês viram a enquete que eu coloquei aqui? Vocês tiveram curiosidade de olhar a enquete? Vocês tiveram curiosidade? Até agora ninguém respondeu a enquete que eu coloquei aqui. 2, né? Ó, já dá para fazer. Já dá para fazer a enquete que eu coloquei. Observe aí do ladinho, vocês veem a enquete. Olhem para ela. Vejam como está tudo dentro do que eu acabei de falar agora. Então, ó, prosseguindo aqui, vamos lá, me ajudem para eu poder passar para a nomenclatura. O ácido da fórmula HCN, ele é forte? Não, porque para ser forte ele tem que ser HCl, HBr ou HI. Não é nenhum dos dois. Moderado também não é, porque eu mostrei para vocês que moderado é quem? É o HF, então ele é fraco, então não pode ser letra A. Ele é um oxiácido? Também não. Por quê? Porque eu não tenho a presença do oxigênio. Se eu não tenho oxigênio, ele não é um oxiácido, ele é o quê? Ele é um hidrácido. Esse ácido é binário? Não. Para ser binário, ele tem que ter 2 elementos. Aí ele tem 3. Ele tem o hidrogênio, tem o carbono e tem o nitrogênio. Então, ele é ternário. D. Possui 3 hidrogênios ionizáveis? Não, só estou vendo um hidrogênio aqui, ó. Só esse hidrogênio é capaz de ser liberado em água, formando quem? O H+, não é? Ó, que representa esse hidrogênio ionizável, mais o ânion cianeto, que é o CN, menos, né? Ó. Essa é a ionização desse ácido aqui, tá? Então, não é hidrogênio, não tem 3 hidrogênios ionizáveis, só tem um. Então, ele é um monoácido. E ele tem um grau de ionização menor que 5%. Isso é verdade, porque nós acabamos de dizer que esse hidrácido é um hidrácido fraco. E para ser fraco, considerado fraco, o grau de ionização tem que ser menor, igual a 5%. Então, é letra E. Letra E, minhas crianças, a correta. Vamos ao sabor, propriedade do ácido. O ácido ele tem um sabor azedo, gente. Então, tudo que vocês provarem, vocês sentirem aquele azedinho, né? O limão, a laranja, a tangerina, o abacaxi, enfim, o azedinho que vocês compram no seu Sampaio, todos eles são compostos ácidos. Lógico que é um ácido que não vai causar um problema aparente, né? Pela força. Mas se você sentir o sabor azedo, tem características de ácido, tá? Um exemplo muito comum de um ácido muito utilizado no nosso dia a dia é o que a mãe da gente usa para temperar as saladas, o vinagre, né? O vinagre é um ácido orgânico, considerado um ácido fraco, tá? Mas que tem aquele saborzinho azedo que realça a questão, por exemplo, da alimentação no bolo alimentar, né? Então, a função principal do vinagre na salada é fazer a gente salivar mesmo, tá? Para poder fazer o bolo alimentar e ocorrer a quebra do alimento, do amido, principalmente, ok? Condutividade elétrica, eles são bons condutores de elétrons. No caso aí, tanto os hidrácidos quanto os oxiácidos, mas isso só vai acontecer se eles estiverem na presença de água. Se você tiver um recipiente com HCl, né, que é o ácido clorídrico, e ligar um sistema, a lâmpada não acende. Ela só vai acender se a água separar os íons, separar o cátion do ânion. Aí sim, eu tenho um caminho para a eletricidade acontecer. Dei até exemplo para vocês, se eu não me engano, de pessoas que são eletrocutadas na praia, né? O raio cai lá na areia e as pessoas são eletrocutadas. Por quê, professor? Porque ali está cheio de cátions e ânions, né? Está cheio de íons presentes ali. Os elétrons querem íons para se movimentar. Como as pessoas estão em contato com esses íons, elas vão ser eletrocutadas, tá ok?
Então, veja aí, ó. Veja esse sistema. Aqui dentro eu tenho um ácido na presença de água. Ele só acende porque ele está na presença de água. Se tivesse só o ácido HCl desse jeito aqui, molecular, né, ó, na forma molecular HCl, a lâmpada não acenderia, mesmo eu ligando o sistema aqui da bateria. A lâmpada não vai acender se não tiver o quê? Água, tá? Então tem que estar no meio aquoso. Não esquece disso. Pode ser questão de prova, tá? Pode ser questão de prova, a questão da condutibilidade elétrica, ok? Não esquece dessa informação. E vamos aí à ação de indicadores. Os indicadores foi uma maneira muito astuta que os estudiosos, os químicos, os físicos, enfim, utilizaram para poder identificar compostos que a gente não sabe o que é. No laboratório, na questão de segurança, você não pode cheirar, você não pode provar e nem tocar o que você não sabe o que é. Tá? Então, nós precisamos fazer a identificação desses compostos, né, utilizando esses indicadores. E os indicadores têm essa função de mostrar para a gente que, por exemplo, eu posso ter um composto aí ácido num recipiente e eu não sei o que é. Então, veja, nós temos um dos mais utilizados, que é o chamado fenolftaleína. A fenolftaleína, no ácido, vai acontecer isso, ó. Vai acontecer isso. Nada. Não há mudança de cor. E é justamente essa modificação de mudança de cor que facilita a nossa identificação. Especificamente, fenolftaleína, no ácido, não ocorre mudança de cor. Pode ser questão de prova, tá? Fenolftaleína no ácido, o ácido permanece com sua cor característica, porque nós temos ácidos amarelados, nós temos ácidos transparentes, por exemplo, é como se fosse água. O HNO3, o ácido nítrico, ele é um ácido que você estivesse tomando água. Você olha para ele e pensa que é água, e as pessoas vão se envenenar por isso, né? Então, o indicador vai facilitar. Nós temos esse outro aqui, ó, que é o azul de brotimol. O azul de brotimol vai agir diferente no ácido, veja, ó. Diferente do que acontece com o fenolftaleína, é outro indicador. Olha qual que o ácido vai ficar. O ácido vai ficar um amarelo intenso, ó. Então, se ficou amarelo intenso, é porque esse composto aqui, nesse recipiente, é um composto ácido, tá? Então, é um indicador, é uma das características que vão relacionar aí a propriedade desses amigos nossos que são os ácidos. Que estão no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. Inclusive, está aí no seu estômago, chamado de ácido clorídrico, um hidrácido forte. Se eu perguntar na prova, quais são os 3 hidrácidos fortes? Vocês vão dizer para mim. HCl, HBr e HI. Simples assim. Não esqueça. É coisas que vocês falam na padaria. Você chega no seu Zé e diz assim, seu Zé, me dê aí 5 pães. Ah, e o senhor sabia que os hidrácidos fortes é o HCl, HBr e HI? Aí o senhor vai dizer, eu sei, eu coloco isso aqui nos pães e tal, né? Então tem uma conversa do cotidiano. Isso daí está no cotidiano de vocês. No dia a dia, tá? Então vamos ver nomenclatura dos ácidos. Nós vimos que nós classificamos os ácidos entre a presença ou não de oxigênio, não foi? Então, os hidrácidos que não têm oxigênio, vai ser dessa maneira aqui, crianças, que vocês vão fazer a nomenclatura. Vou iniciar com a palavrinha ácido, não posso esquecer, tá? Se você esquecer de colocar o ácido, você está esquecendo da classificação do elemento, porque nós temos ácido, base, sais e óxidos. Então, eu tenho que começar como ácido, vou colocar o elemento formador, que é o radical, né, cloro, bromo, iodo, enfim, que é o próprio ânion formador, e no final, crianças, eu tenho o sufixo aqui, hídrico, não é? Ó, eu tenho um sufixo hídrico, que é o chamado prefixo, aqui é o infixo, e aqui é o sufixo, que nós vemos lá na sintaxe, né? Lá na gramática, não é isso? Prefixo, infixo e sufixo, não é não? Então, vamos ver exemplos aqui, ó. HCl, ácido clorídrico, né, ó, ácido, vou iniciar com ele, eu já estou vendo, ó, o cloro aqui é o formador, tá vendo, ó, o elemento formador, veja, cloro até ficou de amarelo, é o elemento formador, vai ficar assim, ó, clor, né, e o hídrico no final, então nós temos ácido clorídrico. Então, toda vez que vocês ouviram o nome ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido cianídrico, eu estou falando de um hidrácido. Só os hidrácidos possuem essa nomenclatura, só os hidrácidos. Vamos ver outro exemplo. HBr é o bromo, o elemento formador, não é? Então, inicia aí ácido,
aqui, ó, BRO, no caso aí, e o M, né, brom, e a terminação hídrico, ácido bromídrico, né, ó, ou outra aí, H2S, né, ó, esse S aí é o sulfeto, então vai ficar assim, ó, ácido sulfídrico, esse ácido sulfídrico, por curiosidade, é o cheiro de ovo podre, tá, então aquele cheiro de ovo podre é justamente aqui, crianças, esse ácido, chamado ácido sulfídrico. E temos mais um exemplo aí, o ácido cianídrico, ácido, aqui é o cianeto, CN é junto, tá? Ó, é um ânion chamado cianeto, então vai ser ácido cianídrico. Então, toda vez que você se deparar com esse hídrico no final, esse hídrico no final representa o quê? Um hidrácido. Representa um hidrácido. Eu posso colocar os nomes e perguntar. Qual a espécie desse ácido? É um oxiácido ou hidrácido? Aí você vai olhar pelo nome, né? E no caso, os hidrácidos só tem essa nomenclatura. Os oxiácidos é que tem alguns específicos que eu vou mostrar para vocês agora. Olha aí, ó. Os oxiácidos com elemento central formam um único oxiácido. Só tem a formação de um único oxiácido. Então, nós temos o quê? Ácido, elemento formador, e agora a palavra ico. Esse ico, que significa dizer muito, né? Ó, é o NOx, é o número de oxigênios. Eu vou ter muito oxigênio na molécula. Vamos lá para os exemplos. HCO3, eu não tenho HCO4, não tenho. Tenho HCO3, tá? Então, HCO3. Então, ó, seria ácido, isso daí é o carbonato, né? Ó, ácido carbônico. Ó, o ico no final, ó. Ácido carbônico, né? Ácido sulfúrico, ó, o ico no final, né? Ó, ácido fosfórico. Esse ico no final indica pra gente que nós estamos trabalhando com ácido que nós classificamos de oxiácido, a presença do oxigênio. Vamos ver outro aí, ó. Isso daqui é o boro, ó. Boro, então vai ser o ácido o quê? Ácido bórico, né, ó? Ácido bórico. Olha o outro ali, ó. Só para mostrar, né, o boro. Por isso que ficou aqui o radicalzinho, ó, né, ó, de carbono e boro, não é isso? Ó, carbono, boro. E a terminação ico no final. Quando o elemento central forma dois oxiácidos, a gente vai ter que ver, ó, quem tem maior quantidade de oxigênio, ó, aqui é maior quantidade de oxigênio na molécula, e aqui é menor. É uma comparação. Lembra que eu falei do H3PO4, H3PO3 e H3PO2? Ele vai mudando essa quantidade de oxigênio, não é? Então, eu tenho que ver quem tem o maior e quem tem o menor NOx. Quem vai ficar com o ico e quem vai ficar com o oso. Eu vou ter que olhar isso daí. Então, veja, ó. Olha o comparativo, ó. Tá vendo? Ó. H2SO3 e H2SO4. Aqui nessa molécula, nós temos a maior quantidade de oxigênio. Aqui nós temos a menor. Então, essa aqui é o ico. Essa vai ter a maior quantidade de oxigênio. E essa aqui é o oso, né, ó. Essa daqui é o oso. Então, do mesmo jeito, a gente vai fazer, ó. Né, ó. Ácido, o elemento formador, veja aí, ó. Ácido, elemento formador, enxofre, né, ó. Não é enxofídrico, não, tá? É o sulfúrico, porque é do sulfato, tá? Então, ácido, sulfuro, no caso aqui tem o oso, né, ó. Ácido sulfuroso, porque ele tem menor quantidade de oxigênio. Tô comparando, tá vendo, ó? Eu estou comparando. É mais visível quando a gente faz essa comparação. Veja o outro vai ser o quê? Se ele tem maior quantidade de oxigênio, vai ser o ácido sulfúrico, não é? Então, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido nítrico, ácido nitroso, todos eles também se enquadram na classe dos oxiácidos. Estão enquadrados, ó. Aqui tem 2 oxigênios, aqui eu tenho 3. Esse é o ico e esse é o oso. Então, vai ser o ácido nitroso, esse daqui, ó. Ácido nitroso é de onde produz o gás do riso, que é utilizado aí nos consultórios odontológicos, né? O óxido nitroso, então, ácido nitroso, que tem menos oxigênio na molécula. E o outro vai ser o ácido nítrico, né? Um é o nitroso e o outro é nítrico, porque tem a maior quantidade de oxigênio comparando com a primeira, né? Fazendo a comparação com a primeira. Para terminar, a nomenclatura, nós temos aí, quando esse oxiácido, ele tem a formação, seu átomo central forma 4 estruturas diferentes, né? Forma 4 oxiácidos diferentes. Então, veja aí, ó.
segue nessa ordem aqui, de menos, né, menor quantidade de oxigênio, e aqui maior quantidade de oxigênio. Não esquece, ó, menor quantidade de oxigênio é oso, na molécula, menor quantidade de oxigênio é oso. Maior quantidade de oxigênio é o íco. E eu só tenho oso e íco aonde? Nos oxiácidos. Então, ácido hipo. Gente, hipo vem de pouco, né? Ó, elemento formador e termino com oso. Vamos ver exemplo aí, ó. O que é que vocês notam diferente neles? A diminuição da quantidade de oxigênio, tá vendo, ó? Está vendo essa diminuição, na verdade? Então, esse cara aqui de cima, ele é o que tem pouco entre eles, ó, tá vendo, ó? Então, ele é o ácido o quê? Ácido hipo, né? O cloro aqui, ó. Ácido hipocloroso. É com esse ácido aqui que se produz a água sanitária, tá? O ácido hipocloroso, tá vendo? Ácido, tem um pouco oxigênio, ó, o cloro, que é o elemento formador, e vou terminar com o oso. Primeiro eu coloco o hipo, porque tem um pouco, e termino com o oso. Ácido hipocloroso. Repetindo, ácido hipocloroso. Hipo é de pouco, tá? Cloro é elemento formador e oso é a representação dessa quantidade diminuída de oxigênio. Na sequência, ó, vai continuar oso, porque eu estou comparando esse 2 com os demais, né? Ó, eu tenho mais oxigênios. Ele vai ser maior que esse, não vou mais colocar hipo. Então, ele vai ser só ácido. O cloro é o elemento formador, então vai ser o ácido. Como ele ainda tem menor quantidade de oxigênio em relação ao 3 e ao 4, ele vai continuar com o oso. Então, vai ser o ácido cloroso, tá? Ácido cloroso é o HCl2. Já está aumentando, né? Ó, existe a divisão, né? Ó. Aqui seria 1 oxigênio, aqui tem um 2, aqui vai para o 3, ó. Que é o ácido, o quê? Ácido clórico, não é? Ó, que é o cloro, o elemento formador, e vou colocar o ícone no final. Então, ácido clórico, HClO3. E o último aí, ó, por ter muito oxigênio, ó, se eu tenho pouco, eu tenho muito, ó. Tenho muito. Ah, professor, por que não é hiper? Não sei, porque não fui eu que fiz, né? Nós só seguimos a regra do nosso amigo Arrhenius, tá? Então, essa nomenclatura é função disso. Esse per é de muito oxigênio, né? E ainda tem a enfatização com o ícone no final, né? Então, vai ficar ácido per, ó o perzinho que vai entrar, ó. Ácido perclórico. Ácido per e o ícone no final. Clórico, não confunda esse per com hipo. Não confunda, tá? Ácido hipocloroso tem a quantidade totalmente diminuída de oxigênio. Vai aumentando, ácido cloroso. O outro vai ficar o quê? Ácido clórico. E o que tem maior quantidade de oxigênio vai ser o ácido perclórico. Então, se você se depara com esse nome nas questões, represente a fórmula do ácido perclórico. Então, você sabe que tem o H, tem o Cl, que é o cloro, e tem 4 oxigênios, porque esse pé indica a maior quantidade de oxigênios, tá? Então, você tem aí a relevância da questão, tá ok? Como eu falei para vocês, a nossa prova vai ser apenas ácido, tá? Eu não vou ser leviano de colocar mais conteúdo na próxima semana. Próxima semana eu vou trabalhar com vocês só questões, tá? Então, inclusive, se vocês quiserem já treinar e vocês querem, faça as atividades da página 300 e... Deixa eu ver. Aqui, que é justamente esse assunto que eu falei. 368 a 370. 368 a 370. Faça essa atividade, já treinem. Na próxima aula eu vou corrigir, mas eu vou fazer revisão, tá? Justamente para que vocês tenham um bom aproveitamento na prova. Tudo bem, pessoal? Eu vou parando por aqui, não sei se vocês viram a enquete, né? Não sei se vocês viram aqui a enquetezinha que eu deixei. Deixa eu ver se alguém respondeu. Por favor. Repito, 370, 300 e... Eu já passei a página. 368 a 370, tá? 368 a 370. Rapaz, vocês não viram a enquete, vocês não fizeram a minha enquete, Maria, não. Não, gente, não. Não, eu fiz com tanto carinho para vocês, não. Ah, tem um aqui, ó, tem um voto aqui, ó. Um de ácido.
Olha aí, quem foi que respondeu essa de um diácido? Quem foi? Rapaz, se ligou no que eu falei, né? H3PO3 não é um triácido, é o quê? Ele é um diácido. Rapaz, parabéns, hein? Quem respondeu, eu não consigo ver quem respondeu. Não consigo ver, né? Mas deixa eu ver se eu finalizar bem aqui, se dá para ver. Não dá para ver quem respondeu. Mas quem respondeu, parabéns. Ficou muito atento à minha aula. Tá, gente? Então vamos lá, vamos para a próxima aula aí. E um bom dia para todos. E até a próxima aula, se Deus quiser, na próxima semana. Um abraço, pessoal.